Olá, hoje inicio o projeto Café com Profissional, projeto esse que vem com um propósito de divulgar o trabalho de profissionais que fazem a diferença no dia a dia. A cada episódio você terá histórias maravilhosas e hoje inicio esse projeto com o profissional de educação física Léo Gomes, professor universitário, personal trainer e coordenador da Academia X-Fusion em Niterói. E aí, Léo, tudo bem? Bom te ver mais uma vez. A ideia é a gente iniciar aqui um bate-papo onde você fale das suas histórias, fale de como é você como profissional, dos desafios que você tem no dia a dia. A gente sabe que são muitos, né? Qualquer profissional, independente do segmento, a gente sabe que tem que matar um leão por dia. Como eu também sou da educação física, vim da educação física, minha base foi da educação física. A gente sabe o quanto é importante o nosso trabalho e eu queria hoje ouvir de você, né? A gente trouxe algumas ideias aqui para a gente debater e que reverbere de forma positiva para que nos próximos e outros profissionais e até os estudantes, né? Você como professor universitário, eu também, a gente sabe o quanto é importante a gente passar essa experiência para os futuros profissionais, os hoje estudantes. E vou começar com uma pergunta legal, porque assim, eu vejo que teve um crescimento muito grande do profissional de educação física no âmbito da gestão, da coordenação, né, da liderança, coisa que na nossa época, a gente brinca que é old school, né? Na nossa época não tinha muito isso, e de talvez 15 anos para cá, 12 anos para cá, teve um aumento muito grande de profissionais de educação física à frente de empresas, de negócios. E eu queria que você me dissesse quais são os desafios que você tem hoje na gestão, né? Gestão fitness, que é a gestão que você trabalha já há um bom tempo. Quais são os desafios que você vem enfrentando e como que você acha que foi a evolução disso? Perfeito, Luciano. Quando você fala na nossa época, você já entrega a nossa idade, né? Esse é um problema. Mas vamos lá. Luciano, falando de idade, a gente tem... Eu costumo selecionar dois fatores preponderantes aí, tá? A gente tá num desdobramento pós-pandemia, né? A gente teve o final ali 21, início de 22, a gente está em 2025, então são 3 anos ainda de vários fatores em relação a segmento que ainda estão sendo novamente desenvolvidos, né? E aí a gente tem esse período de muito imediatismo, né? Porque nós tivemos aí, como você falou no ramo fitness, muitas academias fecharam, né? Muitos comércios fecharam. E hoje a busca do resultado, ela vem muito antes do trabalho, né? Então, assim, antes o resultado era uma consequência, hoje não. Hoje, esse fator de resultado imediato... É o ter antes de ser, exatamente, né? Antigamente a gente tinha que ser para ter. Hoje é o ter antes de ser. Está vindo muito antes da busca, né? Então, acho que eu coloco como a primeira dificuldade. A segunda dificuldade hoje, na gestão fitness, é a diferença entre relação e relacionamento. A galera no mercado tem um pouco uma tendência a, de novo, né, ir pro relacionamento antes de criar relação. Relação, quando eu falo, é a relação até mesmo de marido e mulher, namorado e namorada, pai e filho, né? É onde você coloca primeiro algumas regras que precisam ser seguidas em qualquer tipo de escopo. E geracionalmente também existe essa dificuldade. O relacionamento começa antes da relação. E aí isso atrapalha um pouco, normalmente, os novos colaboradores, né? A galera que a gente capta do mercado, independente de idade, tá, Luciano? E você acha que independente, até o pré e o pós-pandemia, né? Mas essa questão do profissional de educação física estar na gestão, você acha que isso evoluiu? Quando eu falo de evolução, eu falo o seguinte, muitas das vezes a gente foi jogado ali na gestão, jogado é uma forma de falar, mas é uma realidade, né? Meio que aos leões, né? Você agora é o coordenador, você agora é o gestor. E lá atrás a gente tinha essa figura do coordenador de academia, né? Não era nem gestor na época, porque era uma coisa mais técnica do que profissional, do que empresarial. Então, assim, geralmente quem era o coordenador de uma academia era o melhor professor, que isso é um erro clássico, inclusive, que acontece até hoje. Uhum. Você pega um grande professor, mas que não tem nenhum perfil de liderança, e aí você joga ele como gestor, coordenador, e aí você perde dois. Você perde o professor, que era muito bom, e você perde também o coordenador, porque ele não tem o perfil, ele não consegue desenvolver aquilo.
Você acha que isso, nesses anos, né, pelo menos de quando começou a gestão para cá, isso evoluiu na busca? Os profissionais estão buscando mais estudo, mais informação, de repente especializações, MBAs, pós-graduações, mestrados, tudo dentro dessa questão das soft skills, né, das habilidades comportamentais também, que fala muito sobre uma delas muito importante para esse cargo é a liderança. Você acha que teve essa evolução de anos para cá? Bom, são duas respostas para uma pergunta, tá? Em relação a soft skill, sim, tá? O profissional de educação física ele consegue ter essa facilidade por lidar com o público e pessoas diariamente, tá? Então isso é muito mais bem desenvolvido hoje, tá? O soft skill, onde você olha mais essa vertente do que lá atrás, onde o hard skill era mais avaliado, que é a parte técnica, os cursos, a especialização, a pós, enfim. Exato. Por outro lado, a segunda resposta seria que nós, como profissionais de educação física, e eu também como tutor hoje, né, universitário, não há matérias que evidenciem a gestão, tá? Assim como também não evidenciam o empreendimento. Você não está aprendendo na faculdade a empreender quando você sai, nem a ser gestor, nem a trabalhar como liderança, né? Isso já é uma crítica até aos próprios processos universitários. Então isso dificulta um pouco o universitário ou universitária que visam liderar. Né? Então eles precisam se especializar, ter que buscar fora, se especializar, ter uma referência, né? coisa que nós tivemos, né? Muitas pessoas que tinham essa característica e você se apoiava, mirava lá e fala, cara, acho que é o que eu quero, eu preciso, eu tenho essa necessidade de desenvolver pessoas porque eu fui desenvolvido. E eu acho que é possível. Pô, sensacional, você falou uma coisa aí que é muito importante, e aí, assim, não é crítica às instituições, né? Até porque elas seguem normas do MEC e tudo mais. Eu acho que, e aí não estamos falando só de educação física, estamos falando de qualquer segmento, né? Outras faculdades. A gente tem uma carência muito grande, e eu costumo dizer que isso é um problema da base, né? Nós somos formados para reproduzir conteúdo, não para solucionar problemas. Sim. Né? Eu brinco que sempre nas palestras eu falo que a nossa primeira vitória, depois de aprender a ler e escrever, a nossa primeira vitória era decorar a tabuada, né? Então você chegava em casa, eu decorei a tabuada, aí fiquei cada 2 × 2, 4, 2 × 3, 6, aí você acertava tudo. Aí voltavam, nossos pais, né? Voltavam, vamos lá de novo, 2 × 2, 4, 2 × 9, aí você não conseguia responder, porque você foi formado para reproduzir conteúdo e não para solucionar problemas. Correto. Então um posicionamento, você foi cirúrgico aí no que você falou, sensacional, tem a mesma percepção e a mesma opinião que você. E aí, uma das coisas que você falou aí antes um pouquinho, e que foi um insight para minha próxima pergunta, é o seguinte, você falou da questão geracional, Sim. né? E aí na gestão, me fala um pouquinho em relação aos processos seletivos e se existe, quais são, você enxerga, as dificuldades para você ter recursos humanos qualificados, né, para mão de obra dentro do teu segmento, que é a academia, independente seja musculação, aulas coletivas, qualquer segmento. O que você acha, qual a dificuldade que você mais tem como recrutador, como um cara que vai contratar? Bom, Luciano, hoje a maior dificuldade é você dar continuidade. Eu acho que a captação ela acontece, né? Quando você coloca um processo seletivo para rodar aí, você tem candidatos, né, e candidatas, sem problema nenhum. Acho que a grande questão, volto lá na sua primeira pergunta, é justamente em relação ao imediatismo. Para você poder acompanhar, eu acho que a falha hoje está aí, né? Não é só comigo, eu vejo em outras academias, né, essa falha do processo em relação ao acompanhamento, devido ao mundo que a gente vive hoje, né? Tem até um material chamado Mundo VUCA que fala muito bem disso, né? Dessa volatilidade, dessa complexidade que a gente vive hoje. Né? Então, hoje está muito rápido, é muita informação, a gente tem o computador na mão, né? Muita informação e ainda assim fake news, entre outras. E aí, IA, hoje tem IA, né? Que é uma coisa que confunde muito, né? Quem não está preparado e pronto para poder receber esse tipo de informação. Então, assim, acompanhar os processos, eu acho a maior dificuldade hoje, não é só do ramo fitness, acho que de todos os segmentos. Isso aí que você falou é uma realidade, e eu acho que essa questão tem a ver um pouco também, do imediatismo, ele vem muito também da questão da tecnologia. Também. Né? A tecnologia, ela é uma evolução, e nem sempre a evolução é uma coisa que vem para melhor. Porque ela tem a parte boa e tem a parte ruim.
E aí a gente vai entrar, senão a conversa vai ficar muito, a gente vai entrar nas questões hoje de depressão, de ansiedade, porque assim, eu costumo dizer que é o seguinte, na nossa época, quando a gente ia sair, se você não tem um carro e tudo mais, e não vai de ônibus, você chamava um táxi. E aí você ligava pro táxi, né? E aí o táxi te dava 15, 20 minutos e você ficava amarradão. E chegava em meia hora. Hoje você pega, abre Uber. Aí chega lá no Uber, 7 minutos. Você cancela e tenta de novo para ver se cai para 5. E por aí vai. Então essa questão de processos que você falou que é perfeita, talvez seja a questão do cara querer já sair da faculdade ganhando milhões, onde a gente sabe que não é a realidade de nenhuma profissão. Talvez a educação física seja uma das únicas que você consegue formar e logo no primeiro momento você consegue um salário legal, se você for bom, estiver no lugar certo, conhecer as pessoas certas. Sim. Mas existe essa questão mesmo. Então, Léo, saindo um pouquinho dessa questão da gestão, né, que é um dos segmentos que você trabalha, e a gente sabe que a gente tem que ser multi, né, não tem jeito, eu queria que você me dissesse um pouquinho do teu trabalho como personal trainer, né? Por quê? Eu queria entender como que você trabalha hoje, se você tem um nicho próprio, se você atende um público maior, qual é o teu tipo de trabalho, o que você hoje oferece como personal trainer. Luciano, antes de responder, eu tenho que falar um pouco sobre a tecnologia que você citou ainda agora, né? Nós contemporâneos, né? Nós viemos antes dessa tecnologia atual, né? Antes do Instagram, que começou lá atrás, né? Com o Facebook, enfim. Hoje, a geração tem essa facilidade de já conviver, já nascer com a tecnologia, né? Na mão ali, a criancinha com a mãe no telefone, né? Já é aquela indução. Já vai com o dedinho assim, já aprende a mexer com o dedinho. Exatamente. Então, assim, a minha maior dificuldade foi essa, né, de trocar o pneu do carro com o carro em movimento, né? Então tive que tomar posse, né? Não sou ainda um dos melhores, né, para mexer, mas tenho a minha rede lá ativa. Bom, em relação ao nicho, não tenho nenhum nicho específico. Acho que hoje, se tratando dessa questão virtual, né, acho que as pessoas ainda compram muito pelo fator emocional, pelo que elas veem, né? E ainda assim, essa questão conectiva, eu tenho muito isso. Eu sou muito old school, eu prefiro entender a necessidade do cliente, né? Tá próximo, bater um papo. Então, normalmente eu marco uma entrevista a quem me solicita, né? Me chama lá no DM, ou aqui mesmo, no Xfusion, né? Então, eu prefiro bater um papo, entender as necessidades, né? Essas questões de horário, né? Porque acho que é fundamental que esse cliente faça a atividade física num horário onde ele se sinta bem, como um todo, né? Seja numa área externa, seja no condomínio, seja na academia, né? E eu costumo falar isso. Eu acho que a atividade física é aquela que te dá prazer. É necessário fazer, né? Lembrando que a atividade física sempre com frequência de mínimo 2 vezes a 3 vezes na semana, deixando um recado aí para todo mundo, mas precisa ser feito com vontade, né? Com aquela vontade de fazer. A mesma vontade que você tem e que você tem necessidade de tomar um banho todo dia, se alimentar. Hoje, para mim, a atividade física eu considero como um lifestyle para os clientes. Então, se ele não faz, a chance dele adoecer ou ficar de mau humor, né, é muito maior. Tá, mas então eu vou inverter a pergunta. Vamos lá, já que você falou que não tem um nicho específico. Em relação à tua procura, o que você vê de cliente em relação à tua procura? Hoje você vê mais clientes buscando performance, independente de qual seja performance de atleta, seja performance pro teu dia a dia, né? O atleta do dia a dia, Sim. Seja performance de emagrecimento, hipertrofia, ou pessoas que procuram por questões de saúde, desde a saúde física até a saúde mental. Você acha que hoje é o maior quantitativo de procura? Olha, vou falar especificamente de mim e do meu trabalho. A maioria dos meus clientes, eles buscam uma saúde psicológica, em primeiro momento. Sim, lógico. Tá? Mas a consequência, a consequência da perda de peso gordo, né? Até porque emagrecer, hipertrofiar, tá com um corpo, né, mais dentro do padrão que você quer e tudo mais, isso acaba também ajudando na saúde mental. Com certeza, né? Então, os fatores metabólicos ou fisiológicos, eles são um resultado e eu consigo gerar esse significado neles. A maioria dos meus clientes buscam a saúde psicológica, tá? São os atletas do dia a dia, né? Sim. São os casados, né? Os noivos, né? Os que trabalham todo dia, empresários, né? Universitários,
também, né? Então, são pessoas que estão realmente buscando a sua melhor capacidade para uma longevidade. Excelente. E aí, saindo agora, vamos para um outro segmento que você também atua, que é um segmento que eu também atuo. Eu queria que você falasse um pouco do teu trabalho como professor universitário, o que você procura desenvolver nesse trabalho, o que você enxerga em relação aos estudantes, as carências, o que eles fazem de legal, o que eles estão buscando de legal, como que é o seu trabalho como professor universitário. Bom, Luciano, é um trabalho recente, né? Quanto tempo? 6 meses, né? Vai fazer um semestre, né? Completa um ano agora, nesse segundo semestre, né, de 2025. Assim, tem sido fantástico, tá? A quantidade de jovens, né? A maioria, né? Eu vou falar para você que 70% tem menos de 30 anos, então assim, a procura tem sido muito grande, isso me dá muito orgulho, né, por estar tanto tempo na área, né? São 23 anos na educação física e poder hoje estar transferindo conhecimento, tá sendo um espelho, né, ter sido um combatente, né, um não desistente, né, porque assim como eu, você sabe que muita gente já está em outra área, né, fazendo outras coisas e a gente está aqui lutando por uma educação física melhor. A educação física ganhou outro patamar, tá? Inclusive, te dar os parabéns com esse projeto, porque a gente está na luta, né? Ainda, diariamente. Né? Diariamente. E assim, eu sou tipo o Renato Aragão nos Trapalhões, né? Bato escanteio e corro para cabecear, né? São 3 funções, mas hoje o cargo de tutor tem sido muito revelador, né? Porque eu tenho um filho pequeno, né? E é interessante porque... Tem um filho universitário. Universitário, e assim, é interessante porque eu acabo sendo um paizão, né? Porque eles conseguem ver a minha rede social, assim como eu vejo a deles, né? Então a troca tem sido muito boa, né? A instituição também tem abraçado muito, né? Em relação a opiniões, né? Em relação a o que pode ser melhor, porque de certa maneira o EAD é também uma faceta nova dentro da educação física, né, pra gente, né? Até então só existia o presencial e o mercado se tornou também volátil em relação a isso. Tem sido prazeroso, espero continuar, né? Espero poder compartilhar com você também em outros momentos como esse. Sensacional, Léo. E assim, contribuindo com a questão do trabalho universitário, e eu acho legal, primeiro, te dar os parabéns, porque você faz uma coisa que eu sou muito a favor, e eu vejo que falta um pouco, até na nossa época, que a faculdade tinha muito mais disciplinas e nem existia o EAD ainda, né? A gente costumo dizer que a gente tinha matéria de segunda a sábado, costumo dizer não, era a realidade, segunda a sábado, 3 tempos por matéria, não tinha matéria online. A gente foi agraciado, na minha opinião, agraciado. Eu sou um cara que sou totalmente a favor do presencial. Eu não sou contra o EAD, eu acho que ele tem como ser ajustado de forma que não onere ninguém, né? Mas eu sou a favor demais do presencial. Então eu tive a oportunidade de fazer 4 graduações e as 4 eu fiz presencial, 2 completas e 2 que eu estou a caminho ainda, né? Educação física, nutrição, que é a minha formação, e fisioterapia e administração, que eu estou no caminho. Então, assim, uma das coisas que você faz e que eu admiro, eu também tento fazer o máximo que dá, é levar para vivências. E eu acho que vivências práticas, Sim. logicamente. Então, a chance de poder visitar locais, de poder vivenciar aquilo ali. Porque, assim, querendo ou não, eu acho que profissão da saúde, qualquer uma, ela é totalmente humana, totalmente presencial, tá? Então você tem como fazer ali o formato semipresencial, ter talvez menos aulas, até porque hoje tem a liberação do MEC, se eu não me engano, é para 40%. Até nas faculdades presenciais você pode ter 40% da faculdade online. Se eu não estou enganado, eu acho que é isso. Estou chutando mais ou menos, mas eu acho que se não é isso, é muito perto. Então, assim, essa experiência, infelizmente nem todos conseguem fazer isso, mas essa experiência é uma experiência que vai fazer toda a diferença na vida daquele estudante quando ele se tornar profissional. E a gente sabe disso, que a gente vivenciou a prática. Então, assim, te parabenizar, porque eu acompanho você lá na rede social, tem alunos seus que já foram a eventos meus e alguns que foram meus estagiários, e essa vivência faz toda a diferença quando ele vai para campo de trabalho. E na educação física, como na minha visão, em qualquer profissão de saúde, isso é de suma importância. O que eu costumo falar, Luciano,
a educação física ela é teórica prática, né? Então não adianta você ser, após a formação, altamente teórico e altamente prático, né? Não há como você ter sucesso, apesar de ter a escolha. A experimentação vai te levar a um patamar diferente Profissional. e de níveis, entre fraco, médio e forte. E, em contrapartida também favorável, a gente trabalha para pessoas com pessoas. Então, se você não tem essas questões, né, do dia a dia, para você pegar a teoria, transformar na prática e usar a prática baseada na teoria, dificilmente você vai ter sucesso. Claro, para cada um o sucesso tem um significado, mas para que você se sinta realmente realizado, acho que esse conjunto é fundamental para um profissional. Sensacional, Léo. Léo, quero te agradecer. Para mim é uma honra estar aqui com você. Primeiro porque uma coisa assim, quando você fala de idade, né, fala de longevidade, Léo foi meu professor, né? Você foi meu professor. Então, foi uma das pessoas que lá atrás também eu me inspirei, né? A gente sempre tira um pouquinho de cada um, todo profissional é isso. Então, hoje, como você falou, a gente está vindo de 25 anos, mais ou menos, eu tenho 25 anos de profissão desde estágio, então vindo lá de trás, numa época que a educação física era aquela profissão que todo mundo renegava, que quando a gente falava que ia fazer educação física, os meus, graças a Deus não, mas muitos pais falavam, pô, você não quer ganhar dinheiro? Aí, ou então amigos falavam, você vai pra faculdade jogar futebol, né? E eles não têm noção do que é entrar no anatômico, ter uma aula de cinesiologia, de biomecânica, fisiologia, entender o corpo humano de uma forma completa e ajudar pessoas que a gente já ajudava lá atrás, mas hoje, né, com muito mais acesso de informação. A informação hoje é horizontal, então todas as pessoas têm essa informação da importância da educação física. Então, para mim, é uma honra, quero te agradecer. Obrigado. Te parabenizar pelo trabalho em todos os segmentos. Eu escolhi você como primeiro por vários motivos, pela amizade que a gente tem, desde a época de futsal, né? Fomos lá atletas de futsal lá atrás. Depois fomos contemporâneos na faculdade, você é um pouco mais antigo que eu dentro da faculdade, mas a gente chegou a estar junto em alguns momentos. Trabalhamos juntos, né? E hoje somos amigos e discutimos a educação física todos os dias, isso é importante. Trocamos figurinhas. E a ideia, a frase que eu costumo usar, eu trouxe essa frase do Leonardo Soder, né? Que é um grande amigo, e ele fala, quando a maré sobe, os barcos sobem juntos. Bom, então vamos agradecer aí a Bartávia, né? Que está aqui gravando com a gente. Palmas aí para a Bartávia. Gravação, social media, quem quiser, Bartávia. Agradecer também a X-Fusion, Academia X-Fusion aqui em Caraí, na Miguel de Frias, por estar cedendo o espaço, cedendo o Léo, que saiu do seu trabalho árduo aí para estar aqui nesse momento com a gente, nesse bate-papo, tá? E em breve, próximo convidado, acompanhe a gente nas redes para vocês verem o próximo convidado. Em breve vamos soltar.